Notícias, oferecimento Santander Conta Combinada. Escolha qual conta e cartão mais combinam com você. Boa noite. Boa noite. O Polo Naval de Rio Grande entrega a 5ª estrutura usada para a exploração de petróleo. A P-66 já está a caminho do Rio de Janeiro, onde vai ser finalizada. Com a conclusão da obra, 3.000 trabalhadores foram dispensados e muitos estão preocupados com o futuro. Banhos para escapar do calor se transformam em armadilhas. Só no fim de semana, 6 pessoas morreram em rios e lagos. Hospitais filantrópicos reclamam do atraso no repasse de verbas do SUS. Alguns recorrem a empréstimos em bancos para pagar funcionários. Mais da metade dos jovens gaúchos de 19 anos não terminaram o ensino médio no ano passado. Assuntos que você acompanha a partir de agora no RBS Notícias. Já está em alto mar, a caminho do Rio de Janeiro, o casco da plataforma P-66, construído no Porto de Rio Grande. A estrutura será utilizada para explorar petróleo na camada do pré-sal. Mas com o fim dessa obra, os operários temem pelo cancelamento de futuros contratos. Eram 6h37 da manhã quando a manobra começou. 6 rebocadores puxaram uma gigantesca estrutura de 288 metros de comprimento, 54 de largura e 31 de altura. Esse casco de 52 mil toneladas foi o primeiro totalmente construído no Brasil para servir de base para plataformas de petróleo. Antes, o país utilizava antigos navios petroleiros. Em 10 dias, a estrutura chega ao Rio de Janeiro, onde será finalizada. O casco da plataforma P-66 é a 5ª estrutura finalizada no Polo Naval Gaúcho a deixar o Porto de Rio Grande. Agora, a preocupação é com as próximas encomendas e com as possíveis repercussões da Operação Lava Jato. 3.000 operários foram dispensados com o fim dessa obra. A recontratação depende dos rumos da Operação Lava Jato, já que a empresa Engevix, que tem mais 7 cascos encomendados pela Petrobras, está envolvida na investigação. A gente quer saber das encomendas que estão em Rio Grande, se elas vão continuar ou não. Eles podem muito bem chegar e querer acelerar isso tudo e mandar para a China. É isso que nós temos que brigar e juntar, e nós vamos fazer o possível e o impossível para que isso permaneça aqui em Rio Grande. Na próxima segunda, uma comitiva de Rio Grande se reúne com a presidente da Petrobras, Graça Foster. Hospitais filantrópicos do estado passam por dificuldades financeiras por causa de atrasos nos repasses de verbas do SUS. Algumas instituições dizem que estão com salários atrasados e terão problemas para pagar o 13º dos funcionários. O Hospital São Francisco de Augusto Pestana, no noroeste do estado, é um hospital de pequeno porte e tem em atraso para receber do governo do estado R$ 841 mil. Este valor é referente aos atendimentos feitos pelo Sistema Único de Saúde. Para não atrasar o salário dos funcionários, a direção pediu dinheiro emprestado ao banco. Nós temos uma grande preocupação no sentido de como nós vamos fazer para minimizar essa situação. O atraso nos repasses causa transtornos para os pequenos e também para os grandes hospitais. O Caridade, aqui de Juí, tem mais de 11 milhões de reais para receber. E por causa disso, está atrasando o salário dos médicos e pode ter dificuldades para pagar a segunda parcela do 13º dos funcionários. Caso o Estado não sinalize com esse valor, como é que faz? Vamos recorrer a bancos, precisamos recorrer a bancos. O funcionário tem que receber, é de direito e nós vamos fazer esse pagamento. Conforme a Federação dos Hospitais Filantrópicos e Santas Casas do Rio Grande do Sul, o atraso com instituições de saúde em todo o estado chega a 83 milhões de reais. Alguns hospitais já mantiveram contato comigo e estão programando a suspensão de atendimentos seletivos a partir de uma posição do governo de não repasse de recursos que estão em atraso. O governo do estado negocia com a Federação dos Hospitais uma forma de fazer este pagamento. Vai ser realizado propostas de pagamento, né? Nós temos também que entender, nós estamos no final de uma gestão. E nós acreditamos que não vamos conseguir pagar tudo, mas que algumas parcelas sim. Foram apreendidas hoje à tarde no Porto de Rio Grande 283 peças, entre elas estátuas de Budas recheadas com droga sintética. A carga veio da China e iria para a fronteira. Exames preliminares apontam que a droga transportada é dietiltriptomina. A carga foi repassada para a Polícia Federal. Banhos para escapar do calor se transformam em armadilhas. 6 pessoas morreram só no fim de semana. É o que a gente mostra daqui a pouco. Ele
encontrou a mulher dos seus sonhos. Eu vou cuidar de você. No meio de um pesadelo. Martin, em que furada você se meteu? E viveu uma história de amor em plena guerra das drogas na Colômbia. Eu quero sair desse negócio para que a gente possa viver em paz. Melhor não prometer o que não pode cumprir. Quarta depois de Império, Guerra do Tráfico. Um filme nunca visto na TV brasileira que você só vê aqui em Cinema Especial. Desde sempre, a gente sonha com a casa própria. Aí, há 35 anos, veio a MRV e revolucionou esse sonho. Oi, sou eu, Janiquine. Ah, pra mim? E graças a essa reviravolta, hoje a gente também pode sonhar com lazer próprio. O ponto de encontro próprio, o estilo próprio e até com paisagismo próprio. Porque é próprio da gente sonhar e é próprio da MRV realizar. MRV, há 35 anos a marca do seu primeiro AP. José Alfredo aceitou passar uma noite de amor com Cora, mas as surpresas desse reencontro estão só começando. Não tá me reconhecendo? Mas você não é... Fiz uma viagem no tempo, foi? Passei na porta e voltei com 22 anos? Que brincadeira é essa? Quem é você? Eu sou quem sempre te amou e se guardou pra você. Hoje... Transforma meu sonho em realidade. Império. A segunda-feira começou como um verdadeiro pesadelo para quem precisava chegar a Porto Alegre. Manifestantes bloquearam uma das principais entradas da cidade e o trânsito simplesmente parou. O protesto impediu a passagem de veículos e a Avenida da Legalidade e da Democracia, antiga Castelo Branco, ficou assim. O engarrafamento chegou até Cachoeirinha. Muita gente não aguentou esperar e decidiu seguir a pé. Eu sou uma cidadã, eu trabalho, vim a pé desde a ponte do Guaíba aqui, ônibus cheio de crianças doentes, pessoas idosas passando mal. E olha aqui. A gente tem consulta médica. Tá bem difícil o trânsito, tá bem difícil. Já estão atrasados? Muito atrasados para consulta. Parte dos manifestantes fechou a Avenida Mauá, enquanto o restante do grupo bloqueou o acesso ao túnel da Conceição. Eles é que decidiram quem poderia passar. A Brigada Militar garante que não sabia com antecedência da manifestação e não impediu os bloqueios. O mais fácil para nós é chegar ali e retirá-los da via. Isso é muito fácil, mas não é o objetivo. A Brigada trabalha sempre com a mediação de conflitos. Os manifestantes só liberaram o trânsito quando conseguiram uma audiência com o governo do estado. Eles integram o Fórum das Ocupações de Porto Alegre e região metropolitana e fazem parte de uma cooperativa que desde junho ocupa 9 hectares dessa área na zona sul da capital. São 300 famílias que lutam por moradia. Aquela área parada, ela tem uma finalidade social, entendendo? Ela tem que ser ocupada por estatutos da cidade. E é isso que a gente busca. De forma legal. De forma legal. Segundo Luciano, o protesto de hoje tinha a intenção de impedir a reintegração de posse da área. Depois do bloqueio, a desocupação foi adiada para quarta-feira. O secretário de Habitação do Estado reconhece que cerca de 160 mil famílias gaúchas não têm onde morar. No caso do grupo que parou Porto Alegre, o que faltaria, segundo ele, é mais prazo para negociar. O Poder Judiciário tem que chamar, a primeira coisa a fazer, chamar as duas partes ali envolvidas e montar um acordo. Porque eu não posso fazer projeto nenhum com uma área sobre reintegração de posse. Entramos em contato com o Tribunal de Justiça, mas não conseguimos falar com o plantão. Hoje é feriado no Judiciário. Uma pessoa morreu em um acidente envolvendo um caminhão de lixo no quilômetro 114 da BR-290, em Eldorado do Sul. Foi no começo da tarde e o trânsito continua interrompido no local, no sentido Porto Alegre interior, para a retirada do caminhão que tombou na pista. O congestionamento é de mais de 3 quilômetros. O motorista Everton Pacheco Costa, de 33 anos, morreu no local. Em instantes, você vai ver que mais da metade dos jovens gaúchos de 19 anos não terminaram o ensino médio no ano passado. Para os alunos, esse técnico é uma inspiração. Vamos lá, então! Para as mães dos alunos, ele é a maior distração. E quanto a mim, distração ou inspiração? Um bom partido em Tela Quente.
vida é o que está por vir. Vai em frente. Marcelo e Maria Inês. Um amor do passado que o tempo não apagou. Eu quero você, seja como for, do jeito que for possível. E não me importam as palavras, os rótulos. Eu não aguento mais deixar minha vida pra depois. Hoje, Alto Astral. Com as altas temperaturas, muita gente procura as praias, os rios, os açudes para se refrescar, só que acaba se descuidando dos perigos de alguns lugares. Neste fim de semana, pelo menos 6 pessoas morreram afogadas. Só na região sul do estado foram registrados 3 casos, um deles em São José do Norte e outros 2 em Pelotas. O corpo de Giovana Silva Dávila, de 17 anos, foi encontrado no início desta tarde no Arroio Pelotas, depois de quase um dia de buscas. Segundo os bombeiros, ela entrou na água ontem à tarde com o irmão, quando foi surpreendida pela forte correnteza. Também no domingo, Luiz Eduardo Araújo Fonseca, de 19 anos, morreu afogado no canal São Gonçalo, em um ponto que chega a 3 metros de profundidade. Nos 2 locais, não há proteção de salva-vidas. Todo mundo avisa, mas eles não estão nem aí, eles querem se refrescar e quando vê acontece essas fatalidades aí, né? Apenas um dia depois das 2 mortes, a nossa equipe já encontrou jovens tomando banho em locais impróprios. Uma brincadeira que poderia, mais uma vez, acabar em tragédia. Tu sabia que 2 pessoas morreram ontem em locais impróprios para banho? Sim. E o que tu acha disso? Poderia ser contigo? Muito trágico. Não sei. É trágico, né? Mas não tem outro lugar para nós não tomar banho, né? E a gente toma aqui mesmo. Os bombeiros alertam para alguns cuidados importantes. Entrar na água somente nos locais protegidos por salva-vidas, né? Próximo às guaritas, na área de abrangência das guaritas, nos horários de banho, que é das 8h30 às 19h30, e ainda assim quando a bandeira for propícia, bandeira verde e bandeira amarela. Eu tomava banho nesse arroio aí, é muito perigoso e eu nunca mais vou me atirar aí. O fim de semana foi de muito calor e a sensação térmica desta segunda-feira chegou aos 40 graus em boa parte do estado. Nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Vanessa Felipe, que está em Campo Bom, no Vale dos Sinos. A cidade gaúcha considerada uma das mais quentes do estado. Vanessa, ainda está passando calor por aí? Boa tarde. Oi, Carla, boa noite. Olha, eu mostro para vocês o temporal que está se armando aqui. Isso porque Campo Bom registrou hoje a temperatura mais alta do estado, 39 graus, com sensação de 45 às 3 horas da tarde. Aí, ó, o resultado desse abafamento todo é o temporal que está chegando neste momento a Campo Bom. A cidade realmente é uma das mais quentes porque fica numa região de vales. Aí, quando as massas de ar quente vêm para cá, acabam ficando presas nessa espécie de buraco. E como fazer para lidar com tanto calor? Quem responde para nós é o Silvio Prado, estava passando por aqui, conversou com a gente. O Silvio, além de encarar o calor, é carteiro. Silvio, o que aconteceu hoje? Conta para nós. 2h30, 3 horas da tarde, tive que parar, dar aquela respirada, pedir ajuda para o velhinho e seguir em frente, porque aqui em Campo Bom realmente é uma cidade maravilhosa, mas é muito quente. Esse horário aí foi justamente o horário da sensação de 45 graus. Passou um pouco mal? Passei bem mal. Ainda sou meio gordinho, então complica, né? E como que faz para morar em Campo Bom, para lidar com esse calorão todo? Qual é o segredo? O segredo é muita água e boa vontade, porque aqui é muito bom, a cidade ajuda com isso, mas tem que tomar muita água e ter força de vontade, senão a gente corre daqui. Tá legal. Silvio, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Bom, a gente continua aqui acompanhando esse temporal que já está chegando e vamos ver então na previsão do tempo como fica para amanhã. E esse abafamento continua amanhã. A terça-feira começa com temperaturas entre 19 e 23 graus. A formação de uma frente fria no sul do estado vai deixar o tempo instável, com chances de pancada de chuva em todas as regiões.
depois de uma tarde muito quente. Ao longo do litoral, temperaturas entre 27 e 30 graus. Já no interior, máximas entre 29 e 36 graus. Futebol. Depois da conquista de uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, a segunda-feira dos Colorados foi de despedida. Em 10 anos vestindo a camisa do Inter, Índio conquistou 15 títulos, ganhou status de zagueiro artilheiro pelos gols importantes que marcou. Aos 39 anos de idade, Índio participou esta tarde de sua última entrevista coletiva como jogador profissional. Recebi muito amor e carinho dessa terra, em especial da torcida colorada. A vontade era de chegar hoje aqui mesmo nesse momento, encerrar a minha carreira com essa camisa. No sábado, o Inter venceu o Figueirense por 2-1, com o gol da vitória marcado por Wellington Silva nos acréscimos. O Inter ficou em terceiro no Brasileirão, assegurando uma vaga na fase de grupos da Libertadores. O Grêmio empatou com o Flamengo por 1-1 na Arena e terminou na 7ª posição no campeonato. Mais da metade dos jovens gaúchos de 19 anos não terminaram o ensino médio no ano passado. E o resultado é pior que a média nacional. A distância entre as matérias ensinadas em sala de aula e a realidade dos alunos é uma das explicações para o desinteresse dos adolescentes pela escola. O trabalho da disciplina de artes representa o abandono escolar. É o resultado da curiosidade de Júlia, aluna do ensino médio, que decidiu pesquisar por que tantos jovens desistem da escola. Eu descobri que a família influencia muito na hora do aluno, no caso do rendimento escolar dele. No Rio Grande do Sul, apenas 48% dos jovens de 19 anos concluíram o ensino médio. O desinteresse e o ingresso precoce no mercado de trabalho estão entre os motivos para o abandono escolar. Nós somos do século XX, né? Enquanto os nossos alunos já estão há muito tempo no século XXI. Então, esse descompasso a gente vai ter que investir e colocar mais ou menos no pé da igualdade para que possamos falar a mesma língua. Já a distorção entre a idade e a série vem diminuindo desde 2007, segundo aponta o levantamento. Mas os dados ainda preocupam. Aqui no Rio Grande do Sul, 28% dos estudantes do ensino médio não estão na série correspondente à idade. Este índice já foi de 33%. E o principal motivo é a reprovação. O jeito encontrado pelo governo para atrair os alunos foi mudar o currículo. A reforma do ensino médio, ela ampliou a carga horária de 2.400 horas para 3.000 horas nos 3 anos e introduziu a pesquisa, a interdisciplinariedade. Os professores começaram a trabalhar por área do conhecimento e cada vez mais trabalham em conjunto. Além da Júlia, a pesquisa científica na escola motivou também o interesse de outros colegas. Tem nos ajudado também a amadurecer e a saber que tem que ter um comprometimento mais sério para os trabalhos da escola. O Jornal Nacional trata hoje de um assunto que interessa a todos que moram em cidade grande. Um projeto diminui o tempo e a distância que o pedestre leva para atravessar a rua em grandes cruzamentos. Uma boa noite. Boa noite.